Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD. ESTAD quer dizer Seminário Teológico à Distância. É um seminário que foi planejado para aquelas pessoas que querem estudar teologia com qualidade, mas que por uma série de motivos não podem estar presentes numa sala de aula. E por conta disso, eu tenho vivido essa necessidade, visto na minha vivência diária como educador há tantos anos. Eu tenho visto pessoas que têm vontade, mas que não têm condições de estar em uma sala de aula de segunda a sexta, num curso normal, e que precisam fazer um curso de teologia para chegarem mais próximo de Deus, para serem capacitados, para realizarem um ministério que Deus lhes entregou. Então nós colocamos aqui um seminário teológico à distância, o ESTAD. Você pode se matricular no ESTAD, o ESTAD está começando, o ESTAD está iniciando seu trabalho. Então você pode começar conosco, basta que você entre em contato com este número que eu vou colocar aqui, é o nosso Zap. O nosso Zap, você pode ligar de qualquer lugar do mundo, pode mandar uma mensagem para fazer a sua matrícula, certo? 9203-7604. Então, 9203-7604 é o número do WhatsApp para você entrar em contato. Fortaleza 9, que vem na frente de todo o número agora, 9203 7604. Nove dois zero três 7604. Nós temos aqui o número para que você possa fazer a sua matrícula. Aí nós temos o número 55, que é do Brasil. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Qual é a vantagem? É que você faz seu horário. Esse material fica gravado aqui no meu Facebook e fica gravado também, postado no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças. Então você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você pode estudar online aqui conosco, né? E você pode estudar também de longe. Você pode estudar por sua conta e você pode tirar as dúvidas aqui conosco. Então o ESTAD está de portas abertas para você, para tentar abençoar a sua vida. O nosso objetivo é abençoar a vida de homens e mulheres para trabalharem no reino. A nossa teologia ortodoxa significa que nós cremos nesta teologia que vem desde os apóstolos. Significa que nós cremos em milagres, que nós cremos no Espírito Santo, que nós cremos nas Escrituras como palavra infalível de Deus. Significa que nós rejeitamos a famigerada teologia liberal, com sua descrença nas Escrituras. Significa que Jesus Cristo é o centro da Escritura. E nós cremos numa teologia que muda vidas, que transforma vidas. Então, nós hoje vamos concluir a nossa disciplina de Teologia Sistemática 1, onde nós estamos estudando a teologia, que é a doutrina de Deus.
Então, nós começamos a aula passada falando sobre... Primeiro, dar uma boa noite a todos os meus irmãos, né? Obrigado, Fabiano. Você é uma bênção do céu. Você e a irmã Kelly me ajudam demais. E Deus lembre de vocês na hora dos galardões. Nós falamos na aula passada sobre Trindade. E nós falamos sobre a Trindade econômica e a Trindade ontológica. Então nós vamos fazer um resumo, porque é muito importante o assunto. Então, boa noite a todos, boa noite aos queridos irmãos, é alegria estar com vocês, né? É prazer, para mim não é trabalho, é lazer, poder estar na companhia. Jurandir, Deus abençoe meu irmão, um abraço para o irmão Jurandir, para todo o povo aí de Morro Branco, para a família do irmão Jurandir, a Sarinha, que está uma sarona, uma moça linda, para a irmã Gláucia, que se cuide, porque senão, né, eu vou lá dar uns carão, se não cuidar da saúde, para o meu amigo Jurandir, Robson e tantos outros. Então nós vimos na aula passada a questão da Trindade, e nós estamos estudando a Trindade de uma forma assim resumida, mas muito didática. Nós vamos ver o que nós estudamos até agora. O que a Escritura ensina? A Escritura ensina, em primeiro lugar, que há um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Shema Israel e Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Então nós vimos que o primeiro ensino da Bíblia é a unidade do ser divino. O que a gente chama de mono, um, theos, Deus, ismo, crença, monoteísmo, a crença em um único Deus. Mas nós vimos que quando nós estudamos a Bíblia com cuidado, nós vemos e percebemos e aprendemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós vimos que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Nós vimos que o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Nós vimos que o Pai é chamado de Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós vimos que cada pessoa é divina. E aí surgiu um problema. Há um só Deus. A Bíblia, ao mesmo tempo que ensina que existe um só Deus, ensina também que existem três pessoas divinas. E aí ficou a história, ou nós somos triteístas, cremos em três deuses, ou nós somos monoteístas, cremos em um só Deus. Aí os estudiosos foram estudar o texto com bastante critério, com bastante esmero. E aí começaram a cunhar termos, a elaborar termos para poder explicarem a doutrina da Santa Trindade. E Tertuliano, ele pela primeira vez usou o nome Trindade, que era três em uma unidade. E aí, mais academicamente, se tornou triunidade, ou seja, três pessoas dentro de uma unidade divina. E aí, na teologia, como ciência, se criou, porque eu estou tentando dar para vocês aqui o melhor. Um curso de muita qualidade, não um curso onde você vê as coisas apenas por cima, apenas o básico,
mesmo fazendo um curso de bacharelado, de nível superior, mas as pessoas acabam vendo o mínimo do mínimo, o resumo do resumo. Eu tenho tentado dar a você um ensino de qualidade para que você possa dizer, rapaz, eu estou fazendo um curso e o curso tem qualidade. Então, quando os teólogos, os estudiosos da igreja, eles começaram a criar termos para que ficasse familiar a nós. Então eles disseram que existe uma só essência, e essa essência eles chamaram de ousia, que no seu material de aula vai estar ousia, né? A pronúncia correta é ousia. Então significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância. Então existe uma só substância divina. Então todas as vezes em que a Bíblia vai falar do ser divino como sendo um, está falando da sua substância. É tanto que eu coloquei lá em cima nas ilustrações 3 substâncias distintas: ouro, prata e bronze. Isso não acontece com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é uma substância, o Filho não é outra substância e o Espírito Santo não é outra substância. Mas o Pai, se nós podemos clarear assim, fazer uma ilustração, se bem que em relação a Deus toda a ilustração é imperfeitíssima. O Pai é ouro, o Filho é ouro, o Espírito Santo é ouro. Então, qual é a ousia? Qual é a substância? É que os 3 possuem a mesma substância. E se nós pudéssemos fazer uma ilustração de substância, nós diríamos que nós temos ouro. Então você pega ouro e você tem ali a substância. Mas você pudesse fazer do mesmo ouro, dentro do mesmo ouro, um relógio de ouro, todo de ouro, um cordão todo de ouro e uma pulseira toda de ouro, você tinha 3 coisas distintas: pulseira, cordão e relógio, mas todos com a mesma essência, todos com o mesmo valor, todos iguais. Então, assim é a Trindade. O Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo, na substância. E aí se descobriu que dentro dessa substância existem 3 pessoas, Pai, Senhor e Antigos, 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmã Kelly, Deus abençoe. Então nós vimos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vimos que essas 3 pessoas vão ser chamadas na teologia de hipóstases. Então, se você pegar um livro um pouco mais aprofundado, ele vai dizer que dentro de uma ousia, dentro de uma única substância, existem 3 hipóstases, ou seja, 3 pessoas. Numa linguagem menos técnica, dentro de uma única substância, existem 3 pessoas. Então, quando os textos falam de um Deus, estão falando de uma única substância. Quando os textos falam que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, estão falando de 3 pessoas distintas. Que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Cada pessoa é distinta. E aí nós vimos que existe a trindade ontológica e a trindade econômica. Então, o que é trindade ontológica? Diz respeito ao ser. On é ser. Então, no ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. É como a gente falasse do homem universal. Ou, lembrando sempre, toda a ilustração que fazemos em relação ao ser divino é imperfeita, porque não há nada com que se comparar a Deus. Toda a ilustração, ela é imperfeita, ela é apenas uma tentativa de fazer com que a gente tenha um pouco mais de conhecimento. Então, nós temos o homem universal, ou seja, o gênero humano. Você olha para o homem, no sentido genérico, incluindo a raça humana como um todo, homem, mulher, menino, menina, idoso, criança, e você vai ver que, em essência, todos nós somos iguais. Toda a raça humana, essencialmente, é igual. Possui carne, ossos, cabelos, uns mais, outros menos. Possui olhos, possui sentimentos. Então, essencialmente, o ser humano é um ser humano igual. Todo ser humano é igual, por isso não há razão para um querer ser maior que o outro. Porque, na essência, o homem é igual à mulher. A mulher é igual ao homem. O que vai diferir são apenas as formas. Mas a essência é a mesma. Todos nós somos de carne e osso. Todos nós temos uma dualidade, né? Que nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Então isso torna igual todos os homens. Agora, quando a gente começa a ver no particular, a gente olha assim no geral, a humanidade inteira é igual. Homem, mulher, todos são iguais. Você olha assim e diz, rapaz, é de carne e osso. São pessoas, são seres, todos iguais. Mas quando você começa a se relacionar com essas pessoas, você descobre que cada ser humano, apesar de ser igual ao outro, possui algo que o distingue. Chama-se personalidade. Então, cada ser humano é uma pessoa diferente. Então, nós poderíamos dizer, numa comparação, lembrando sempre que toda comparação, toda ilustração é imperfeita, porque é o finito falando do infinito. Podemos dizer que no homem universal, na raça humana em geral, nós temos apenas um. Porque todos são iguais. Mas podemos dizer que dentro desse um, de carne e osso, tem várias personalidades. Aí você já conhece a pessoa, cada ser humano é diferente. Você pode ter filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada um vai ser diferente do outro. É tanto que ninguém tem a mesma digital. Cada ser humano, apesar de ser de carne e osso, tem uma impressão digital única. Então, semelhantemente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Quando você começa a lidar, a estudar, a ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você começa a perceber que o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Pai, mas os três são eternos. Os três são chamados de Deus. Então, qual é o resumo da teologia? Há um só Deus. Dentro deste único Deus, desta única essência, existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que o correto é chamar Deus, o Pai,
Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então nós temos três pessoas, mas um só Deus. E o Pai nunca se separa do Filho, o Filho nunca se separa do Pai, o Espírito Santo nunca se separa do Filho. Então nós vimos que em Calcedônia, em 381, houve um concílio e agora ficou estabelecida a doutrina da Santíssima Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aí surgiu uma questão, a questão da subordinação. Então começaram a dizer que o Filho era subordinado ao Pai. Então a ideia que se passou é que o Filho era menor que o Pai. E aí começou a entrar em choque a questão de se o Filho é menor, então já não são mais iguais. Então aí os estudiosos começaram a estudar este problema para trazer para nós hoje as coisas de uma forma bem mais compreensível. Então muita gente estudou, gastou a vida inteira estudando, leu muito, orou muito, gastou muito joelho no chão para nos ensinar, para que muitas vezes a gente não procure se inteirar do trabalho dessas pessoas movidas pelo Espírito Santo. Então surgiu a doutrina da Trindade. E aí a doutrina da Trindade, ela foi elaborada e dita assim: Trindade ontológica, uma subordinação econômica. Então criou-se essa famosa frase: Trindade ontológica mais subordinação econômica. E o que é isso? Nós já explicamos na aula passada. A trindade ontológica significa, tem um gráfico aí no material que eu fiz para vocês. Tem assim a trindade ontológica e a trindade econômica. Aí tem uma parte de um azul claro e tem uma parte vermelha embaixo. Então tem trindade ontológica. Lá na eternidade, quando só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para tomar um copo d'água, havia a igualdade dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nenhum era maior que o outro. Isso é o que se chama trindade ontológica, porque on quer dizer ser. Então significa que no ser as três pessoas são iguais. Mas o que acontece? Se você pegar a parte de baixo, eu falo de trindade econômica. E você vai ver que lá em cima eu botei de branco eternidade e aí embaixo eu botei tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que entrar no tempo agora, na história da redenção. Porque o homem pecou. Porque Deus habita na eternidade. E quando havia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não havia necessidade de tempo. Porque para eles o tempo não passa. Para a Santíssima Trindade o tempo não passa. Mas quando Deus criou o mundo e criou aos seres humanos e criou seres que têm tempo, que são passageiros, que não são eternos, começou-se a contar o tempo. Foi tarde de manhã, o primeiro dia, surgiu o espaço, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Então agora havia um espaço entre as nuvens e a terra, entre o mar e os céus.
Então Deus criou o tempo e Deus criou o espaço. Então agora, por maior que seja o universo, ele tem um fim. Ele tem um tamanho. Coisa que Deus não tem. Deus não tem tamanho. Ele supera, ele suplanta todo o espaço. E nós vimos que agora Deus, por causa da queda do homem, agora a Santíssima Trindade tinha um plano. E neste plano o Pai planejou, o Pai sabendo, vou falar numa linguagem assim, ilustrativa, o Pai e o Filho se reúnem. Porque a Bíblia Sagrada diz que houve um concílio, uma reunião para criar o homem. E lá no Antigo Testamento, nós temos quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde os três dizem assim: façamos. Então eles se reúnem com a decisão de criar o ser humano. E agora há uma decisão de salvar esse ser humano, porque Deus tinha duas alternativas quando o homem caiu. Uma era de destruí-lo, a outra era de redimi-lo, salvá-lo. E Deus optou, escolheu pela segunda, a de redimi-lo, a de salvar. Mas lá no plano de Deus, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão reunidos, eles decidem criar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem criar a humanidade. Sabe cada pessoa da Trindade que esse ser humano vai fracassar, que esse ser humano vai cair, que esse ser humano vai dar as costas para Deus, que esse ser humano vai optar pelo diabo. Mas mesmo assim Deus não desiste de criar. E sabendo Deus que o homem iria pecar, elaborou um plano. Em Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Certo? Jesus é o Cordeiro que foi morto. Mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas no plano de Deus. Sabendo Deus que o homem iria pecar, e sendo Deus o Senhor da história, ele já escreveu cada parte da história. Por isso Deus sabe o que vai acontecer. Por isso nada pega Deus de surpresa. Ele já decidiu o que ele quer que aconteça e o que ele permite que aconteça. Então Deus já escreveu a história. E no final da história escrita por Deus, a vitória é de Deus e não do diabo. E saber e crer que Deus escreveu a história, controla a história, guia a história e está no comando da história, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente sabe que o diabo não vai ganhar. Porque a gente sabe que o mal não vai ganhar. Porque a gente sabe que o perverso não vai ganhar. Porque a gente sabe que o bandido não vai ganhar. Porque a gente sabe que não vai ser aquele filme onde o bandido triunfa no fim. Saber que Deus elaborou um plano antes da fundação do mundo e que Ele está pondo esse plano em andamento e que esse plano vai acontecer, se desenrolar e se desdobrar de acordo com a vontade dEle, é segurança para nós. É saber assim, eu não estou à deriva no mar da existência. É saber, a história não está em aberto.
Ah, como é que vai ser o final? Quem ganha? Não. A história está escrita pelo dedo poderoso de Deus. E Ele está agindo neste mundo para que aquilo que Ele planejou, e muitas coisas Deus determinou para que acontecessem, outras, creio eu, Ele permitiu que acontecesse, mas tudo vai se enquadrar dentro dos seus planos. Então o que acontece? Agora Deus entra no tempo. E quando está o Pai, vou tentar fazer mais ilustração ainda. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando e dizem, olha, aconteceu o que nós já sabíamos. Adão pecou. O homem caiu. O homem se afastou de nós. E agora nós vamos colocar o nosso plano em ação. O plano salvador. Essa história nós já sabíamos. Nós podíamos ter decidido por não criá-lo. Nós podíamos ter decidido por não ter trabalho. Mas Deus optou por ter trabalho. Porque muita gente acha... Irani, Deus abençoe Irani. Deus abençoe Romão. Porque se nós soubéssemos que teríamos um filho deficiente, com síndrome de Down, ou com tantas outras deficiências e patologias terríveis, ou que o nosso filho ia nascer, tornar-se um malfeitor e morrer numa cadeira elétrica, talvez a gente optasse por não gerá-lo. Mas Deus, sabendo que iria gerar filhos e filhas, que ia gerar a humanidade, e mesmo sabendo que esta humanidade iria voltar-se contra ele, ele resolve criar esta humanidade. Ele resolve ter trabalho, porque ao criar o homem, Deus está, na verdade, criando trabalho para ele. Mas ele não abre mão, ele não aborta. Ele podia ter abortado o seu plano e dito não. E o Pai dito para o Espírito Santo e para o Filho, olha, não vamos fazer. Esse negócio não vai dar certo. Criar esse ser humano, Pai do Senhor, irmã Irani, Deus que te abençoe. É um prazer tê-la conosco. Então, o Pai podia muito bem dizer, não vamos criar. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham escrito a história. Já sabiam que ia acontecer. Mas em amor, resolveram dar continuidade e dizer, nós não vamos abortar. E é por isso que nós, cristãos, somos contra o aborto. Porque Deus podia ter nos abortado, podia ter abortado o plano de nos criar. E nós não existiríamos. Deus podia muito bem dizer, olha, eu sei que essa turma aí vai ser carne de pescoço. Eu sei que essa raça humana vai me dar muito trabalho, vai custar o preço da vida do meu filho, mas Deus não nos abortou. Mas Deus, diante da dificuldade, traçou um plano de salvação. E aí o que acontece? Nós temos a trindade ontológica, igual no ser, e agora o Filho, o Pai diz, olha, Jesus, no plano que nós traçamos, sabendo que o homem iria pecar, você vai agora fazer a sua parte no plano, que é ir à terra, encarnar, se colocar como homem, morrer no lugar deles e pagar a dívida deles para comigo. E Jesus vem, nasce, cresce, ensina o caminho de Deus, morre em nosso lugar e ressuscita. Terminou a sua parte.
na obra da redenção, na obra salvífica. E aí Jesus agora sobe aos céus e ele e o Pai enviam o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o papel do Espírito Santo não é morrer. O papel do Espírito Santo é pegar essa salvação completa, terminada, concluída por Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus, e implantar, e colocar dentro de nós, e abrir a nossa mente para que nós entendamos as verdades do Evangelho, creiamos, e aí ele nos regenera, nos guia, nos orienta, nos transforma, nos liberta. Então, Trindade ontológica significa que cada pessoa tem um papel. Então, o Pai envia o Filho termina seu trabalho, sobe, por isso a Bíblia diz: o Espírito não fora dado, pelo Filho ainda não ter sido glorificado. Jesus não tinha terminado seu trabalho. Ainda estava na hora do trabalho de Jesus. E aí Jesus agora sobe junto com o Pai, recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama sobre os cristãos. E aí o Espírito Santo vem. E aí agora nós temos o papel do Espírito Santo preponderante. O Espírito vem para glorificar o Filho. Isso é o que se chama trindade econômica. Claro que os três estão sempre trabalhando. Mas quem morre na cruz é o Filho. Mas quem regenera é o Espírito Santo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz: se alguém pecar contra o Pai ou contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é de convencer. Você nunca vai ver na Bíblia Deus é organizado. Há Deus tremendo. Há Deus maravilhoso. Deus que nos maravilha. Meu irmão, é impossível, irmão Lucilano, é impossível você estudar uma teologia séria, um estudo sobre Deus, e não se maravilhar. É impossível você estudar sobre Deus e não ficar impactado, tocado, mexido por Ele. Porque você vai ver que na doutrina da salvação, você nunca vai ver o Pai convencendo ninguém. Você nunca vai ver o Filho enviando o Pai. Mas você vai ver sempre o Pai enviando o Filho. E o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é o de convencer. Então, se alguém peca contra o Pai, o Espírito Santo convence. Uma vez convencida, a pessoa se arrepende. E todo que se arrepende e busca perdão, encontra. Escute bem, todo ser que se arrepende e busca em Deus o perdão, recebe. Se alguém peca contra o Filho, o Espírito Santo age na vida dele, ele arrepende-se e busca o perdão e recebe o perdão. Mas se alguém peca contra o Espírito Santo, que na economia divina é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem vai dar a ele agora o arrependimento? Quem vai sinalizar para ele que ele cometeu uma blasfêmia? Quem vai mostrar para ele que ele pecou? Porque não é papel do Filho, não é papel do Pai. Você nunca vai ver Jesus convencendo alguém.
Jesus botando a mão no pescoço de alguém e dizendo assim, olha, converta-se. Olha, o que eu fiz lá na cruz é verdade. Já compreendeu? Se não compreendeu, eu ensino de novo. Não, esse é um papel do Espírito Santo. O papel do Senhor Jesus Cristo era mostrar o plano de Deus. Ele chegava, pregava, e ele ainda dizia, eu falo por parábolas, para que só entenda quem realmente quer. E o papel do Espírito Santo é chegar e dizer assim, aí eu vou ilustrar de novo. Eu sempre procuro colocar a ilustração para que a pessoa não pense que eu estou ensinando isso, mas que eu estou apenas fazendo uma ilustração para uma melhor compreensão. O Espírito Santo chega para o pecador e diz, e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Está triste? Está se sentindo muito bem? Estou. Você sabia que você é pecador? Eu? Você é pecador. Você sabia que Jesus morreu lá na cruz por tua culpa? Para pagar os teus pecados? A pessoa disse, não, nunca ouvi falar sobre isso. Você já ouviu falar num livro chamado Bíblia? Esse livro mostra a história de Deus. Esse livro mostra que o seu primeiro pai, Adão, e a sua primeira mãe, Eva, caíram. E que você caiu com eles. E aí o Espírito Santo começa a convencer essa pessoa de que ela é pecadora. E aí o Espírito Santo começa a dizer, olha, você já pecou. Você está em dívida. Como é que você vai comparecer diante de Deus no dia do juízo final? E a pessoa começa a compreender. E o Espírito Santo vai iluminando o coração dela, abrindo a mente dela. E ele vai dizendo, até hoje você pensou que não era pecador. E a pessoa diz, é mesmo. Até hoje eu pensei que eu não matava, não roubava. E aí o Espírito Santo diz, mas você já é pecador desde que nasceu. Davi disse, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o Espírito Santo convence a pessoa e diz, tá bom, Espírito Santo, eu já compreendi que eu sou um réu passivo de condenação. Que eu sou miserável e desgraçado. A essa altura a pessoa já está desesperada e chorando. Porque ele compreendeu a sua maldade, que não é o que ele fez apenas, é que ele fez por causa do que ele é. Vou repetir, não é o que ele fez, é que ele fez porque ele é. É que um pé de banana não precisa dar banana para se chamar bananeira. Ele dá banana, produz bananas, porque já é bananeira. Assim o Espírito Santo chega e diz, olha, você não peca, e porque você pecou, você se torna pecador. O Espírito Santo chega e diz, olha, sabe por que você peca? Sabe por que você erra? Porque você já é pecador desde o dia em que você nasceu. Porque você recebeu essa natureza, essa culpa, que veio de Adão, passou para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e chegou a você. E você é tão pecador quanto Adão, e você consentiu com ele, você tem pecado, está afastado de Deus. E aí a pessoa se conscientiza disso, mas sem o Espírito Santo jamais. E aí o Espírito Santo diz, mas olha, há um remédio, há uma cura para este mal. E ele diz, qual é? É que Jesus, o Filho de Deus, veio à terra e assumiu a tua culpa. E morreu
no teu lugar e te substituiu. E se você crê que ele fez isso por você, se você tiver uma fé pessoal, acreditar que ele morreu não apenas por todos, mas que ele morreu particularmente por você, se só houvesse você neste mundo, ele teria vindo para morrer por você. Aí quando a pessoa compreende isso, nós dizemos que o Espírito Santo a convenceu do pecado. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque quando se peca contra o Espírito Santo, ele se afasta. Então nós nunca vamos nos sentir culpados. Nós nunca vamos nos sentir pecadores. Nosso coração fica endurecido, petrificado. É por isso que muita gente que pensa que pecou contra o Espírito Santo e se atribula e sofre e carrega um piano nas costas, imaginando que jamais vai ao céu, imaginando que está eternamente perdida porque pecou contra o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa boa. O simples fato de você imaginar que pecou contra o Espírito Santo é prova que você não fez. Porque quem peca contra o Espírito Santo não se toca mais. Porque quem peca contra o Espírito Santo não sente um pingo de remorso. Porque quem peca contra o Espírito Santo nem sequer sabe que fez. Porque quem peca contra o Espírito Santo está com o coração tão endurecido que não sente nada por isso. E se você está preocupado, e se você está atribulado, isso significa que você ainda tem sentimentos em relação ao Espírito Santo e que você não cometeu um pecado imperdoável. Porque quem cometeu não sente nada, não está nem aí, nem se importa. O coração dele foi petrificado, ele não sente nada, 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 nada. Ele nem sabe que fez. E ele não está nem interessado, ele não se preocupa se pecou, se não pecou. Agora, quando uma pessoa está morrendo de medo, atribulada, preocupada e achando que pecou, é sinal que você não fez. Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, você não cometeu. Quem comete não se arrepende, porque o Espírito Santo sai de perto. Se você está preocupado, com medo, se você está triste, se você acha que pecou contra o Espírito Santo, só o fato de você achar que pecou significa que ele ainda está agindo na sua vida, que você não é um ser insensível e que você não pecou. Então agora o Espírito Santo vai chegar o momento onde ele vai completar a sua obra aqui na terra, onde ele terá convencido todos, onde ele terá tocado no coração e dado a oportunidade a todos os homens e mulheres de se arrependerem. E ele terá colocado dentro da igreja, não prédio, mas dentro da igreja corpo. Por isso que Paulo diz, todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito, formando um corpo. O Espírito Santo está formando um corpo, não mais um corpo de tijolos, mas um corpo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o batismo no Espírito, que Paulo fala lá, significa que o Espírito Santo nos pegou do mundo como uma pedra e nos colocou no corpo. E
quando nós estamos dentro do Espírito, Pedro diz que nós somos pedras viventes, pedras zonto, pedras que vivem. Que o templo de Deus, se você acha que o templo de Deus é a igreja numa rua tal, você está equivocado. Porque o templo de Deus agora é composto de homens e mulheres. Nós somos as pedras. Professor, e o que nos liga ao Espírito Santo? Paulo diz que nós fomos batizados em um Espírito, formando o corpo. Todos nós agora fomos colocados dentro do Espírito Santo. E assim como você coloca o tijolo e une um tijolo ao outro pela massa, o Espírito Santo une você a mim, eu a você, e nós formamos o templo de Deus. E nós formamos a morada do Altíssimo. E é por isso que eu não posso viver sem você. E é por isso que eu não posso viver sem você. Porque eu e você somos tijolos da mesma parede. E nós estamos ligados pelo Espírito Santo. E nós somos a morada de Deus. Então agora a Trindade vem morar em nós. Jesus diz: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E eu e o Pai nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. Então Deus mora em nós, nos crentes, e não no prédio. Ou quanta gente diz: levantemos, irmãos, fiquemos de pé, pois estamos na casa de Deus. Estão redondamente equivocados. A casa de Deus não é mais um templo. Os discípulos chegaram e disseram: olha, mestre, que templo lindo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, porque ele iria substituir aquele templo de Salomão, e tinha que cair. E por que ele tinha que cair? Porque Deus ia criar um novo templo. Porque Deus queria morar não mais num templo de pedra. Porque Deus queria habitar em um templo feito por homens e mulheres, onde nós somos os tijolos. E nós estamos ligados um ao outro pelo Espírito Santo. É neste templo de pedras que vivem que Deus habita, que a Santa Trindade habita, certo? Até que venha o céu e a terra, até que venha novo céu e nova terra. Então agora nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo para buscar as pedras que faltam para a conclusão do templo. Nós estamos como Neemias, construindo o templo. Só que Neemias e os seus auxiliares, eles procuravam pedras, e eles colocavam uma pedra em cima da outra, e aí eles iam edificando o templo. Marcele, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda. Mas hoje o Espírito Santo está fazendo, o Senhor Jesus está edificando. Ele diz assim: edificarei a minha
igreja. Edificarei a minha igreja. O Espírito Santo está edificando a morada de Deus no Espírito. Paulo diz: vós sois o templo de Deus e a morada de Deus no Espírito. E o verdadeiro templo. Por isso o templo de Jerusalém tinha de cair. Ele tinha que dar lugar ao verdadeiro templo, a verdadeira morada de Deus, que somos nós. E o Espírito Santo está preparando esta casa para o Pai habitar. E o Senhor Jesus está construindo, edificando a sua igreja. E a cada dia novas pedras são colocadas. E a cada alma que nós ganhamos, eu não gosto muito do termo alma, que parece um evangelho assim meio espiritualista. A cada ser humano, porque Deus quer salvar o todo. Deus não quer só a minha alma, Deus quer o meu corpo, Deus quer o meu ser inteiro, Deus quer o meu trabalho, Deus quer o meu lar, a minha vida, Deus quer transformar tudo. Então, o que acontece? A cada ser humano que se entrega a Cristo, que compreende essa mensagem, a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ela ser concluída. E eu e você precisamos trabalhar para que esta igreja seja concluída, para que o Pai venha habitar neste novo templo. Qual é a grande pergunta, pastor Gilberto? É quantas pedras faltam? E onde estão estas pedras? Pedras vivas. Será que a última pedra está na África? Será que está vizinho à minha casa? Será que faltam muitas pedras para terminar a igreja, a morada de Deus? Será que faltam poucas? Nós não sabemos. Então, o que nós sabemos, pastor? Sabemos da necessidade urgente de evangelizar. Sabemos que Deus só virá quando a sua morada na terra estiver pronta, terminada, concluída. E por isso nós precisamos, primeiro, edificar os que já estão. Porque tem muita pedra nesse novo templo fora do lugar. Não funcionando direito. Tem umas pedras que a gente coloca no lugar, elas se entortam. Então isso chama-se edificação. Nós precisamos tratar os crentes, educar os crentes, levar a palavra de Deus aos crentes, fazer com que os crentes tenham ensino de qualidade, para que eles se transformem em verdadeiras pedras vivas. Para que Deus possa habitar. Antigamente, quando você ia construir uma casa, você tinha a pedra de esquina. Então você mandava na montanha alguém lapidar uma pedra. Esta pedra era lapidada. E quando ela era enviada a você, você examinava e via se ela servia para ser colocada na sua construção. E hoje Jesus pega as pedras, que somos nós, só que ele não pega e coloca na igreja de qualquer jeito. Ele vai lapidando, ele vai trabalhando. O que eu acho maravilhoso é que se você ler Reis, na construção do templo, você vai ver que não havia barulho de martelo na hora que iam colocar uma pedra encaixada na outra. Deus deu uma sabedoria tamanha a Salomão que ele mediu as pedras, fez a medição, mandou para os cortadores, de tal maneira que quando a pedra vinha, ela encaixava na outra sem precisar tirar uma lasquinha. Ela vinha numa precisão tão grande que a Bíblia Sagrada diz: não se ouviu barulho de martelo.
porque cada pedra vinha como uma peça de um grande quebra-cabeça, e ela se encaixava perfeitamente. E a edificação da igreja é esse trabalho que a gente está tentando fazer. É levantar seminários que preguem a teologia de verdade, para que a igreja seja edificada, para que a igreja não precise de tratamento para se encaixar, para que cada pedra ocupe o seu lugar, desempenhe o seu papel, para que todos nós cresçamos para templo santo do Senhor. E aí o que acontece? Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolvem colocar esse plano em ação, surge o que os teólogos chamam de trindade econômica. Aí o Filho diz: Pai, agora eu vou lá na terra, e eu vou ser inferior ao Senhor, e eu estou subordinado ao Senhor, e eu vou lá não como Deus, eu vou lá como servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Então Jesus agora se coloca debaixo das ordens do Pai. O que o Senhor manda? Quais são as ordens? O que eu devo fazer? E o Pai diz: você já sabe. Nós fizemos o plano juntos. E aí Jesus vem conhecendo a vontade do Pai. E ele agora diz: o Pai é maior que eu. Porque agora ele está como servo. Aí as pessoas perguntam: quando é que o Senhor vem? Ele diz: não sei. Nem eu, nem os anjos. Por que o Senhor não sabe? Porque agora eu estou no papel de escravo. Eu agora me humilhei. É o que a gente chama na teologia de kenosis. É o verbo kenou. Paulo usa em Filipenses, no famoso hino, onde ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, morfeteu, forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí ele diz assim: mas esvaziou-se, o verbo é kenosen, assumindo a forma de servo. Então aquele que é adorado, aquele que é exaltado, agora vem não mais todo em glória, não vem mais com uma multidão de anjos para fazer a sua vontade, não vem numa carruagem de fogo celestial, mas nasce de um casal pobre, mas deita numa manjedoura e vem numa vila pobre e vai nascer em Belém da Judeia. E ele vem agora, porque ele agora está no papel de servo, que Isaías já tinha profetizado, o servo sofredor. Aquele que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos. Mas Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí o filho entra na história como servo. E aí, como servo, ele obedece ao Pai, diz: tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E ele só faz, e ele dá o grande exemplo a mim e a você de obediência. A Bíblia diz: ainda que era filho, tornou-se obediente. E Jesus obedece tanto ao Pai, quando ele vai carregando a cruz. Diz que ele, sentindo que vai morrer, ele percebe que a vida está se esvaindo, porque ele passa a noite apanhando. E ele agora está carregando a cruz, porque muita gente já morria antes. E Jesus ora aquele que o podia livrar da morte, e diz a Bíblia: tendo sido ouvido. E aí a gente pergunta: como é que ele morreu?
Porque Jesus não orou para não morrer. Ele orou para morrer no lugar que Deus queria. A oração de Jesus foi mais ou menos assim: Pai, tua vontade é que eu morra lá no Calvário, lá no alto daquele monte que parece uma caveira, no alto daquele monte onde os crentes não vão tirar foto, naquele monte horrível. Tua vontade é que eu morra lá, mas pelo que eu estou sentindo do meu corpo, eu não vou ter forças, humanamente falando, para chegar lá, para carregar essa cruz até lá em cima. Eu vou acabar morrendo no meio do caminho. Eu não quero isso. Eu quero ajuda para que eu possa morrer, mas morrer no lugar que tu queres. E aí Deus imediatamente manda Simão Cirineu. E aí Simão Cirineu vem, e aí por isso que a Bíblia diz, tendo sido ouvido. Ele não orou para não morrer, mas para morrer no lugar exato, para cumprir a vontade de Deus. E essa é uma grande lição para nós, é dizer: Deus, se eu tiver que morrer, mas que eu morra no centro da tua vontade. Se eu tenho que beber esse cálice, ele não pode passar de mim, que eu beba, mas o beba fazendo a tua vontade. E aí agora Jesus cumpre. Ele diz: Tetelestai, que quer dizer está consumado, terminou a obra. Ele diz: Pai, eu consumei a obra na terra, fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Então a parte dele ele fez. E agora ele ressuscita e ele sobe aos céus. E ele, o Pai, agora diz ao Espírito Santo: agora é a sua vez, agora é a tua vez. Agora é a hora do Senhor descer e fazer com que os homens compreendam o que Jesus fez. E aqueles que compreenderem, que possam levar esta mensagem ao mundo. E aí Jesus disse: o Espírito Santo virá, e vocês serão minhas testemunhas, começando de Jerusalém até os confins da terra. E o Espírito Santo está realizando seu trabalho. Isso é o que a gente chama de trindade econômica. Agora o Pai enviou o Filho. O Filho vem e faz a sua parte. O Pai e o Filho sobe, o Pai e o Filho dizem: agora Espírito Santo, vá. O Espírito Santo vem. E a obra da salvação e da redenção está em andamento, está caminhando para o fim. Nós estamos vendo, o plano já foi feito, a salvação executada, e há 2000 anos o Espírito Santo foi enviado para fazer a última parte da redenção, convencer os homens, levar a igreja avante e convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E há 2000 anos ele está fazendo isso. E a grande pergunta é: até quando? Quem será o último que o Espírito Santo está para alcançar? Qual o número dos remidos? Só Deus sabe. Quantos cristãos existem de verdade, regenerados pelo Espírito Santo, que é o que a gente chama de igreja universal, ou igreja invisível? Só Deus sabe. Deus conhece os que são seus. Então, essa trindade econômica vai terminar seu trabalho. E aí nós vamos subir ao céu. E nós vamos ver um único trono, e não 3 tronos. Jesus disse: assim como eu venci e me assentei com o seu Pai no seu trono. E no Apocalipse diz: e vi o trono de Deus e do Cordeiro. Não diz eu vi o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Diz eu vi o trono de Deus,
que é também do Cordeiro. E Jesus disse: eu venci e me assentei com o seu Pai no seu trono. Nós vamos chegar no céu e aí nós vamos ver a trindade ontológica: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais. E nós vamos adorar para sempre ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por toda a eternidade. Que Deus abençoe. Se você ainda não é matriculado, mas você percebe que você precisa ser preparado, porque a trindade ontológica desceu a este mundo, e aí cada um está fazendo o seu papel, e o último traço nessa história, quem está fazendo é o Espírito Santo. O papel agora é o papel, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas quem está aqui agindo diretamente é o Espírito Santo. Ele está preparando a igreja para subir. Ele está colocando as últimas pedras nesta igreja. E ele está nos lapidando, para que a gente se encaixe nesse corpo, para que eu seja membro do corpo. E a grande pergunta é: como nós estamos como membros desse corpo? Como será que nós estamos fazendo a nossa parte? Então está terminando. O fim está chegando. Não aquele fim alarmista, mas a noiva está sendo preparada. Os últimos retoques estão sendo dados. E em breve o noivo virá buscar a sua noiva. E o Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, porque a sua noiva se aprontou. Porque a sua noiva se aprontou. O Espírito Santo está preparando essa noiva. Está transformando essa noiva como um todo para a vinda do Senhor. Então, se você sente assim: pastor Gilberto, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso me capacitar mais para fazer o meu papel, então este seminário foi feito para você. Então entre em contato comigo pelo WhatsApp 9203-7604, 9203-7604, ou então deixe aí embaixo, diga que você tem desejo de se matricular, que você quer fazer esse curso, que você quer aprender em casa, que você vai ter tempo para ouvir de novo, tirar as dúvidas, entender. Então está aqui, ó, o Ian colocou: de qualquer lugar do mundo você pode estudar a palavra de Deus. E hoje você teve uma amostra de como é o seminário. Ele não é o melhor do mundo, mas é um seminário para a glória de Deus. É um seminário onde Deus nos levantou para ensinarmos a sua palavra ao seu povo. E nós temos irmãos queridos que moram longe, como o pastor de Chorolimão e essa abençoada cidade, abençoada igreja. Pastor Josinaldo, o outro pastor, pastor Reginaldo, tantos pastores, que o bispo Edmar, que nós queremos mandar aqui o nosso abraço. Homens de Deus que têm enviado as ovelhas e eles mesmos para estudarem a palavra de Deus. Então você pode ser mais um nesta multidão da última hora que o Espírito Santo está levantando. Então manda uma mensagem de WhatsApp para esse número. Eu vou mandar para você
o material de aula, eu vou mandar para você como você se matricula, como você faz. Então, se você quer aprender, e vai ficar gravado para você ouvir quantas vezes você quiser, para você programar seu estudo. Talvez você não tenha tempo para ver tudo de uma vez, aí você vai vendo de pedacinho em pedacinho. Mas você diz assim, pastor, eu li, eu ouvi, mas não entendi tudo. Então você vai parando, volta, até entender. E você pode estudar de manhã, de tarde, meio-dia, de madrugada. Você que vai fazer seu estudo. E você pode estudar de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Por isso nós colocamos mais 55, que é Brasil. 85, que é aqui a nossa querida cidade de Fortaleza. Certo? Nossa amada Fortaleza. E o nosso número, 9 na frente, aí 92037604. Basta você mandar. Então nós queremos abençoar os alunos. Né? E não é bênção mágica. Não é dizer assim, ó, eu te abençoo. Não. É que você ouvindo a palavra de Deus, que eu tenho certeza que muita gente que trazia um peso nas costas, pensando assim, pastor, eu tinha uma dúvida tão grande se eu não tinha pecado contra o Espírito Santo. Se você tivesse pecado, nunca estaria me ouvindo. Nunca estaria aqui. Então, tire isso da cabeça que você nunca pecou. Vá servir ao Senhor, vai ser transformado, transformada. Então, eu peço a Deus que nos dê graça. Para que a gente, e perseverança a mim e a vocês, para que a gente não desista. Para que a gente conheça o Senhor, para que a gente se aprofunde em Deus. Para que Deus nos dê as condições para que a gente possa cada dia, e aquilo que você está aprendendo seja um instrumento de bênção, repasse a outros. E leve a palavra de Deus. Então, eu estou esperando o seu pedido de matrícula. E que você, que tem sido abençoado por estas aulas, que você possa divulgar, compartilhar o máximo. Quero pedir a você, que é um aluno do seminário, que está assistindo pela primeira vez, que você divulgue aí entre os teus amigos, divulgue nos estados brasileiros, você que mora em outro país, você que nos assiste tanto aqui pelo Facebook como pelas outras redes sociais. Então, Ana Mara, Deus abençoe. Então, vamos divulgar, vamos mandar essas mensagens para que outras pessoas sejam abençoadas. E eu conto com as vossas orações. Que Deus os abençoe. Obrigado por existirem e obrigado por serem meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até na próxima terça-feira, na próxima quinta, melhor dizendo. Hoje é terça. Próxima quinta nós vamos concluir essa matéria. Nós vamos dar os retoques finais e nós vamos enviar a avaliação para cada um. Deus abençoe. Tenha um bom final de noite. Um abração para todo o povo desse Brasil, na minha querida Morro Branco, e para as pessoas que moram, os brasileiros que estão nos assistindo na Europa, na África e em todos os lugares do mundo. Que Deus abençoe. Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Matricule-se já. 92037604. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.